Muito bem, meus caros, hoje segunda-feira, dia 26 de abril de 2010, última semana do mês, uma semana densa, cheia de informação econômica importante para a gente acompanhar e acompanhar bem de perto. Mas vamos começar o nosso warm-up de hoje falando de sexta-feira, um dia em que os mercados passaram por forte volatilidade, começaram temendo os desdobramentos aí da questão grega. O governo grego entregou de vez os pontos e partiu para a iniciativa de recorrer ao apoio do FMI e da Comunidade Europeia. Os mercados, apesar do endereçamento do assunto, muito preocupado, oscilou bastante pela manhã, até que, mais perto da hora do almoço, veio o dado das vendas de casas novas nos Estados Unidos, que vieram muito acima do que o mercado esperava e bastante acima do verificado no mês anterior. Um crescimento realmente bastante robusto, 26% de crescimento na comparação com o mês anterior. É importante a gente ter em mente que agora, no final de abril, encerra-se um pacote de estímulo ao setor imobiliário nos Estados Unidos, então é de se esperar que os consumidores, as pessoas interessadas em adquirir casas, elas corram para fazê-lo a fim de fazerem uso desse benefício que o governo está oferindo, mas ainda assim a notícia é importante e foi entusiasmante, capaz até de fazer com que o mercado, que andava próximo à neutralidade, hora negativo, hora positivo, acabasse fechando o dia com uma alta mais importante. O Dow Jones subiu 0,63 pontos, foi fechar lá nos 11.200, o SP 500 subiu um pouco mais, 0,71%. Aqui no Brasil, a gente segue no ritmo de preocupação com Petrobras e plano de capitalização por um lado e proximidade do início do ciclo de aumento da taxa de juros aqui no país. E com isso, o nosso índice Bovespa, mais uma vez, não acompanhou a recuperação dos mercados americanos, pelo menos não na integridade, e fechou com uma alta um pouco menor, 0,18% aos 69.509 pontos, um volume menor, um volume de 5.250 milhões de reais. Bom, o dia de hoje é um dia sem nenhum indicador econômico, mas é só hoje. Porque na quarta-feira a gente tem a decisão do FED sobre a taxa de juros, não tem nenhuma expectativa quanto à mudança na taxa em si, mas existem expectativas sobre o que o FED vai dizer no seu comunicado, qual é a longevidade desse período de taxa de juros muito baixas. E na quinta-feira a gente tem o dado do emprego referente ao mês de março nos Estados Unidos, e na sexta-feira, então, a gente tem a primeira prévia do PIB americano referente ao primeiro trimestre de 2010. Aqui no Brasil, a gente tem na quarta-feira a nossa decisão do Copom, onde a gente vai ver de fato se o governo começa aumentando os juros de uma maneira mais gradual, na casa de 0,5%, ou se o fato de não ter elevado os juros na reunião de março pode fazer com que o Banco Central comece pisando um pouco mais fundo no freio, aumentando para 0,75%. A nossa expectativa é de que o Banco Central fique no 0,5%. Esse é um processo gradativo de elevação da taxa de juros no decorrer do ano como um todo. Não tem por que o Banco Central ser tão incisivo num primeiro momento. A política monetária, ela tem efeitos que se propagam no tempo, então não há por que, ao nosso ver, começar de uma maneira tão abrupta. Aqui no Brasil também não temos uma agenda muito forte hoje, talvez o mais importante sejam as informações que vieram aí do Boletim Focus, que mais uma vez revisou a expectativa de inflação para cima de 5,32 para 5,41%, se afastando bastante aí do centro da meta, e a expectativa de que a taxa Selic não suba apenas 11,5%, mas sim para 11,75% no final do ano. Isso porque o nosso PIB também foi revisado para cima. A expectativa que era de um crescimento de 5,81% passou a ser de um crescimento de 6%, um crescimento bastante robusto aí para a economia brasileira. Nossa expectativa é que o mercado já, de certa forma, absorve esses dados emanados aí do Boletim Focus,
não vemos o mercado agindo de uma maneira mais intensa, respondendo de uma maneira mais intensa às questões do Boletim Focus. Além disso, nós temos os balanços, as notícias corporativas que estão saindo. Hoje já tivemos o resultado da Caterpillar nos Estados Unidos, vamos ter da Texas Insurance e também do BlackRock, grupo financeiro. Aqui no Brasil, essa semana também promete ser rica aí de balanços. Bradesco, as empresas de cartão de crédito, Redcard e Cielo, VEG, Natura, são algumas das empresas que vão divulgar seu balanço nessa última semana de abril. Os mercados começam com um viés positivo, não só pelos resultados corporativos, mas também pelo fato de que a questão grega vai se encaminhando conforme mais ou menos já está desenhado há algum tempo. O mercado aproveita notícias um pouquinho mais negativas para realizar lucro, mas o dia de hoje parece ser um dia de viés bastante positivo. O Dow Jones sobe 0,26, o nosso Ibovespa sobe 0,45 nesse momento. É assim então, meus caros, com um viés um pouco mais animado, num dia de poucos indicadores econômicos, que a gente termina aqui o nosso Armap e amanhã a gente se encontra. Um grande abraço a todos.